Bluey quase teve um irmão mais velho, você já sabe. Mas a história desse personagem é um mistério para a maioria dos fãs. Mas será que tenho que falar sobre o filho perdido do casal Hiller? Nome. E a resposta para essa pergunta é claro que sim. Começando pelo nome dele, que seria Billy Hiller. O nome dos filhotes do Bandit com a Tilly começam com a letra B, seguindo a tradição da família Hiller, sendo que o vovô se chama Bob. Mas se você está se perguntando por que o nome do cachorrinho seria esse, nós vamos te explicar agora. O nome Billy significa grande protetor, e isso tem tudo a ver com a raça dele. No mundo real, a espécie Cattle Dog ou Hiller é um tipo de pastor que vigia e protege os bois de uma fazenda. Ou seja, tem tudo a ver com a construção do personagem. Da mesma forma que o Bandit ser um arqueólogo que escava ossos da terra e a Tilly ser uma agente de segurança de um aeroporto. Todo mundo sabe que os cães servem como protetores e que eles adoram cavar a terra. O nome do irmão da Bluey ser Billy é uma coisa que tem tudo a ver com a construção do personagem, assim como muita coisa que nós vamos te mostrar agora mesmo. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Gravidez. Existe uma verdade terrível sobre a existência do irmão da Bluey. A primeira gravidez da Tilly foi muito difícil e todos nós sabemos que, infelizmente, não deu nada certo. No episódio A Apresentação, nós descobrimos que a Tilly já esteve grávida e que muita coisa ruim aconteceu nesse momento. Existem vários motivos para isso, mas o principal deles é porque a Tilly vem de uma família que parece ter problemas para ter filhos. A irmã dela, com toda certeza, tem esse problema, e a mãe das duas teve uma doença terrível que com certeza dificulta ter filhos. Isso quer dizer que o nascimento da Bluey e da Bingo são dois grandes milagres na vida da Tilly. E isso é uma pena, porque a Tilly deve ter tentado muito ter um filho, mas ela falhou na primeira vez e se culpou muito por isso. E nós vamos te mostrar como isso foi triste. Cor. Talvez você ache que só porque a Bingo, naquela peça de teatro, estava com uma bexiga azul na barriga, quer dizer que o Billy Hiller também seria azul. Mas não é bem assim. Na verdade, nós temos certeza de que ele seria um Red Hiller, da mesma forma que a Tilly e a Bingo. E o motivo é bem simples. Já foi revelado que o Joey Brumm, que é o criador da série, tinha o plano de fazer uma animação onde o Rusty fosse o protagonista, mas ele desistiu dessa ideia e criou a Bluey. É por isso que a nossa cachorrinha é tão parecida com o Rusty. Se colocar um do lado do outro, você vai ver que eles são quase gêmeos, só que de cores diferentes. O Rusty tem uma cor avermelhada, e é por isso que nós temos certeza de que o Billy seria um cachorrinho muito parecido com a mãe. A bexiga que está na cena do teatro só era azul porque as meninas achavam que a primeira gravidez da Tilly foi a Bluey, mas elas estavam erradas. Tragédia. Mas infelizmente a gravidez da Tilly não deu certo e aconteceu uma tragédia na vida do Billy Hiller. Tem muita gente que acha que ele nasceu e depois perdeu a vida, mas não foi isso que aconteceu, e nós temos as provas. A verdade é que o Billy perdeu a vida antes de nascer, e a primeira prova está no episódio Hora de Dormir. No sonho da Bingo, ela nasce de dentro do planeta Terra, como se o nosso mundo fosse um ovo. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, que no sonho da Bingo é representado pela Tilly, e neste caso, a Bingo é a terceira filha da Senhora Hiller. O planeta Vênus também está aberto, e ele é o segundo planeta mais próximo do Sol. A Bluey é a segunda filha da Tilly. Você percebeu isso? E sabe o que é mais interessante no sonho da Bingo? O primeiro planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, e ele não está quebrado. Você entende que cada planeta quebrado representa uma gravidez da Tilly e o nascimento de um filhote, certo? O primeiro planeta não está rachado porque o filhote que estava ali não nasceu. É por isso que o Billy Hiller nunca veio ao mundo. Todas as pistas estavam lá o tempo todo. Você gostaria de ter conhecido o irmão da Bluey? Comenta a hashtag Billy pra gente se conhecer. Idade. Quantos anos o Billy teria hoje? A verdade é que isso não foi confirmado, mas nós temos algumas pistas. No universo de Bluey, nós temos 3 tipos de cachorros que são crianças. Os mais novos, entre 3 e 5 anos, como é o caso da Bingo, a Muffin e a Sox. Nós também temos os do meio, que têm entre 6 e 8 anos, como é o caso da Bluey e dos amigos dela na escola. E nós temos também os mais velhos, entre 10 e 12 anos, como é o caso da Mia, do Capitão e do Digger, que é o irmão mais velho do Rusty.
Se a gente contar que existem 3 níveis de idade para os personagens que são crianças na história, e que na teoria era para Tilly ter 3 filhos de idades diferentes, então só existe uma opção, não é mesmo? O Billy seria um garoto de 12 anos. Existe o nível Bingo, o nível Bluey e o nível Mia. O filho mais velho da família Hiller só poderia estar na idade que está acima das suas irmãs. E este é o nível Mia e Capitão aos 12 anos. Quarto, você sabe que o quarto do berço era o quarto do Billy, certo? Se você prestar bem atenção naquela parte da sala, vai perceber que ele é preparado para receber um bebê que parece ser um menino. As paredes são verdes, no lugar da parede do quarto da Bluey, que é rosa, e existe o fato de que a Tilly e o Bandit colocaram as 2 filhas para dormirem no mesmo lugar, ao invés de separar as 2 filhas. E isso faz sentido porque elas eram crianças, mas também porque as 2 são meninas. Em uma família que tem filhotes de gêneros opostos, é comum manter eles separados para que cada um tenha a sua privacidade. Ou seja, faz sentido que o quarto do Billy seja aquele onde estava o berço, pois os Hiller tinham o plano de ter 2 filhos, um menino e uma menina, mas o universo deu para eles a Bluey e a Bingo. Brinquedos. Ainda falando sobre o quarto do Billy, você sabe qual seria o primeiro brinquedo dele e que nós podemos ver naquela parte da casa? Antes de mais nada, é importante deixar claro que a Bluey e a Bingo não são do tipo que deixam um brinquedo abandonado. Nós podemos ver isso no episódio Senhor Monkey Jocks, onde nenhuma delas queria abrir mão dos brinquedos que elas ganharam. Mas, no episódio do quarto do berço, existe um detalhe interessante. Veja como no canto, dentro de uma caixa, nós vemos um ursinho de pelúcia verde abandonado. Curioso, você não acha? Aquilo só está ali porque as meninas não reconhecem aquele urso como sendo delas. Claro, aquele seria o brinquedo do Billy. E nós sabemos disso por 3 motivos. Primeiro, está guardado em uma caixa dentro do quarto do Billy. Segundo, as meninas nunca pegaram aquele ursinho pra nada. E terceiro, o ursinho é verde. E sabe o que isso tem a ver com o Billy? Vamos olhar a decoração do quarto dele. Se você olhar bem, vai notar que não só o ursinho é verde, como também as paredes e um violão que existe no canto, assim como a poltrona do quarto também é verde. Parece que o casal Hiller montou toda a decoração daquele quarto para ser dessa mesma cor. E, como o quarto da Bluey é rosa, nós temos a certeza de que o brinquedo do Billy era aquele ursinho no canto. Você notou esse detalhe? Esporte. Qual seria o esporte favorito do Billy? Essa pergunta é importante porque existem 3 possibilidades. A primeira é o rugby, que é o esporte que o Bandit mais gosta. E neste caso, é claro que o papai iria levar o filho para jogar esse esporte, certo? Mas existe uma outra atividade que compete com o rugby. O Billy pode gostar muito de hóquei de campo, que é o esporte favorito da Tilly. Ela até mesmo levou a Bingo para praticar esse esporte. E a outra possibilidade é o cricket, que é o esporte favorito do Rusty. Nós te explicamos que o plano era fazer o Rusty ser o personagem principal e que essa ideia não deu certo. Por isso, existem fãs que acreditam que o Rusty é o jeito dos criadores da série mostrarem pra gente como seria o irmão mais velho da Bluey, ou seja, o esporte que o Billy iria gostar, com certeza, seria o cricket. Mas o que você acha disso? Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Indy. Tem uma teoria bem interessante sobre o Billy que fala que ele seria o namorado da Indy no futuro, por causa do plano que os criadores têm pro Rusty e a cachorrinha amiga da Bluey no futuro. Mas isso é estranho, já que ele seria mais velho do que a Indy. Talvez o plano fosse mudar a idade do Billy para fazer ele ser o gênio da Bluey, e dessa forma ele ficaria mais perto da Indy. Neste caso, nós teríamos 2 casais principais no desenho, a Bluey e o Mackenzie e o Billy e a Indy. Será que isso ficaria legal? Adotado. Você também deve estar se perguntando se em algum momento a Tilly e o Bandit vão adotar um filho e chamar ele de Billy. Isso é com certeza uma possibilidade, já que a Tilly quer sim ter mais filhos. No começo da 3ª temporada, ela está chorando na frente do berço porque queria que outro bebê estivesse ali. Isso deixa claro que ela quer outro filhote. Mas no episódio perfeito, quando o Bandit está conversando com o pai da Winnie, nós sabemos, pela conversa deles, que os papais estão conversando sobre o Bandit fazer uma cirurgia que impediria ele de ter mais filhos.
mas nada impede que os dois adotem uma criança. Será que este é o futuro? Culpa. Ainda falando em adotar, nós temos uma teoria sobre a tentativa dos Hiller de adotar um filho. Eles até tentaram fazer isso no passado, pois, como nós provamos, a Tilly e o Bandit queriam muito ser pais. Mas eles não conseguiram porque a Tilly estava com depressão e se culpando pela morte do seu primeiro filho. Nós vemos a insegurança dela como mãe no episódio Corrida de Bebês. E quando se tenta adotar uma criança, existe um teste que o governo faz para saber se você pode ou não fazer isso. A Tilly, naquela época, estava muito triste e não conseguiu adotar um filho, mas agora ela está mais feliz. Sobrinho. E por fim, existe uma outra teoria que fala que o filho da irmã da Tilly, na verdade, vai ser adotado pelo casal Hiller. Isso porque tem gente que pensa que a tia Beth vai ter a mesma doença da sua mãe. Por isso ela não pode ter filhos, pois ela não vai sobreviver para criar a criança. Lembre-se que no episódio Dragão, nós descobrimos que a mãe da Tilly tinha uma doença terrível e que pode ter passado para sua filha mais velha. Será que essa é a verdade? Seja qual for o futuro, você vai descobrir tudo aqui no nosso canal. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!